Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram mais uma semana? Com certeza, né? Uma semana muito abençoada, vivendo em plenitude, em sintonia com o nosso Congresso Eucarístico Nacional. Acontecimento tão importante para a vida da Igreja, para a vida do povo de Deus. Muita vontade de estar presente ali, mas como isso não foi possível, nos fizemos presente através das nossas orações, através dos nossos estudos, através de cada Eucaristia. Afinal, na Eucaristia nós sempre estamos em comunhão. Eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, que comentassem, que compartilhassem. É muito importante para o crescimento do canal, mas principalmente é muito importante para a evangelização. Se você acha que esse conteúdo é importante, se foi bom para você, pode ser bom para outros, então compartilhe. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, é muito importante o comentário. Não precisa dizer muitas coisas. Pode colocar uma prece, pode repetir uma frase. Diga: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diga que maravilhosa que é a missa. Diga que bom poder participar da Eucaristia todos os dias ou todos os domingos. Uma frase, deixa aí o seu comentário. E neste encontro de hoje nós estaremos dando continuidade ao tema da semana passada, da quarta-feira passada, onde nós falamos sobre a Eucaristia enquanto mesa do sacrifício e mesa da ceia do Senhor. A Eucaristia não acontece somente na dimensão do sacrifício, tampouco é Eucaristia somente na dimensão da mesa, da ceia do Senhor. São duas partes que se complementam, seja na leitura dos sinóticos, que narram a última ceia de Jesus com os apóstolos, onde ele instituiu, através da entrega do pão e do vinho, a instituição da Eucaristia, a celebração do memorial da sua Páscoa. Assim como da experiência do lava-pés, narrado por João, onde ele une a Eucaristia à dimensão do serviço, à dimensão profética, à dimensão social do que significa viver e celebrar a Eucaristia. Falando da dimensão do sacrifício, nós fizemos toda a fundamentação de como eram celebrados os sacrifícios nas diferentes religiões e também dentro do culto em Israel. E de como isso, na morte e ressurreição de Jesus, foi associado à nova Páscoa, à Páscoa da nova aliança. E ao falar de como eram feitos os sacrifícios, sejam de libação, sejam de reparação, sejam os sacrifícios pacíficos, assim como aqueles cruentos, onde havia derramamento de sangue, nós terminamos o encontro passado perguntando: será este o sacrifício que Deus quer? Deus quis o sacrifício de seu Filho? Pois bem, neste encontro então nós vamos aprofundar esta dimensão, sempre tendo em mãos o documento base do Congresso Eucarístico Nacional, do 18º Congresso, tá bom? Então, retomando e encarnando a tradição profética, a Igreja nos ensina que os sacrifícios que agradam a Deus não são o abate de animais, mas a oferta de nós mesmos. Não quiseste sacrifício ritual nem oferta, mas abriste meus ouvidos, diz o Salmo 40. Paulo entendeu muito bem essa nova significação do sacrifício já reivindicada pelos profetas. E ele diz: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto. E vejam bem que quando ele nos convida a oferecer os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, não necessariamente ele está nos enviando ao martírio. Claro que se acontecer, se for necessário para testemunhar a nossa fé,
ou para defender a vida, dar a nossa própria vida e viver a experiência do martírio, que assim seja. Mas aqui ele fala de oferecer a nossa vida, os nossos corpos, tudo aquilo que somos, como verdadeiro culto a Deus, num compromisso real na nossa vida prática, no dia a dia, no serviço aos irmãos. Da mesma forma que o sacrifício de Cristo, ele foi culminado na cruz, foi celebrado como ápice na cruz, mas na verdade toda a vida de Cristo foi uma vida dada, entregada desde o momento da encarnação. Então, a teologia paulina, na carta aos Romanos, ele pretende seguir a tradição profética, que opõe o sacrifício formal, o sacrifício exterior, o rito, ao sacrifício interior, espiritual, a uma disposição do coração. São João Crisóstomo, bispo e padre da Igreja dos séculos IV e V, também chamado Doutor Eucharistiae, tem presente que o mistério celebrado a cada dia não é nada menor do que o mistério da Semana Santa. É o único e mesmo mistério, como também é a graça do Espírito Santo. E ele diz: esse mistério é comemorado em todas as solenidades, como tem presente as palavras do apóstolo quando diz: de fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Para isso, a pessoa deve se aproximar da Eucaristia com ânimo puro, para receber com dignidade o Senhor. E para Santo Agostinho, o valor do culto exterior depende unicamente da sinceridade e coerência do coração daquele que realiza. Então, de nada adianta o culto exterior se não houver uma disposição verdadeira e profunda do coração. Essa coerência e sinceridade tem como testemunha somente Deus. Só Deus pode julgar se o nosso culto é verdadeiro. Por quê? Porque Deus sonda o coração humano, a quem nada é oculto. Reforçando essa ideia, Santo Agostinho conclui: pois bem, a misericórdia é verdadeiro sacrifício. De tais sacrifícios Deus se agrada. Todos os preceitos divinos, lidos de muitos modos no mistério do tabernáculo ou do templo, a respeito dos sacrifícios, tendem a significar o amor a Deus e ao próximo. E o Papa Francisco, atento aos profetas, ao Novo Testamento, a Santo Agostinho e a toda a tradição da Igreja, ele reafirma a importância dessa coerência entre o culto divino, o compromisso com Deus e o compromisso com o próximo. E o Papa Francisco afirma: a oração é preciosa, alimenta uma doação diária de amor. O nosso culto agrada a Deus quando levamos ao culto os propósitos de viver com generosidade. E quando deixamos que o dom lá recebido se manifeste na dedicação aos irmãos. Reivocando o apóstolo, lembremos que ele situa a narrativa da ceia num contexto de crítica aos cristãos de Corinto, por sua falta de solidariedade aos irmãos. Então, Paulo, quando narra a ceia do Senhor, ele a narra chamando a atenção à comunidade de Corinto, por sua falta de solidariedade. Paulo chega mesmo a advertir: aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e sangue do Senhor. Concluindo essa parte da dimensão do sacrifício, pode-se dizer então que a Eucaristia é a expressão litúrgica da entrega máxima por amor.
Então a vida de Cristo não foi tirada. Deus Pai não quis o sacrifício de Cristo. A sua vida foi entregue. A paixão e morte de Jesus foi o ápice de toda a sua vida. Foi a coroação coerente de tudo aquilo que ele viveu durante toda a sua vida. O quarto evangelho, ao começar a narração da última ceia, que é diferente dos sinóticos, ele relata assim: antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O evangelista destaca em 3 outras passagens que é o amor que dá sentido a toda a obra de Jesus e, de modo particular, a sua paixão. Esse ensinamento de João nos leva a ver a ação salvadora de Jesus não somente na cruz, mas em toda a sua vida. De fato, não podemos concentrar o mistério da nossa salvação em Cristo somente em sua morte, mas em toda a sua vida de obediência a Deus em favor da humanidade. Jesus é o missionário do Pai e o redentor da humanidade. Como diz aquela música do padre Zezinho, feita de 2 riscos é a sua cruz. Vamos ouvir? Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Feita de 2 riscos é a minha fé. Sem esses 2 riscos, religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto. Feita de 2 riscos é a minha fé. Sem esses 2 riscos, religião não é. Então, olhando desta maneira, a cruz é o ponto culminante do seu sacrifício, o ponto alto, o ponto celebrativo, entendido como oferta de uma vida que não foi tirada, mas de uma vida que foi entregue, que foi doada. Jesus ofereceu-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vejam bem, ofereceu-se como sacrifício vivo. Olha a profundidade disso. E no seu sangue temos a redenção. Então, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento eram oferecidos animais em holocausto, como vítimas de expiação pelo derramamento de sangue, Cristo, na nova aliança, Ele mesmo é a vítima oferecida. E por isso, teologicamente, Ele é chamado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez isso explique por quê, ao falar da última ceia, em vez de descrever o rito, como o fazem os evangelhos sinóticos, João prefira dar o significado da ação de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o gesto que Jesus faz na última ceia, no lava-pés, é um gesto simbólico, sacramental. E da mesma maneira que ao entregar o pão e o vinho, ele diz: fazer isto em memória de mim, ao lavar os pés,
ele vai dizer: vistes o que eu fiz, fazei vós a mesma coisa, lavai os pés uns dos outros. O fato de celebrar a Eucaristia cada dia, e especialmente aos domingos, o dia do Senhor, deve nos levar a contemplar, no essencial de sua vida e de sua paixão, o que o evangelista João exprime simbolicamente com o lava-pés. O amor com que assume o serviço humilde para salvar a humanidade, para salvar cada homem, cada mulher. A participação na Eucaristia deve, pois, nos estimular a fazer o mesmo que Jesus fez. Deve ser o fundamento que nos capacita para imitar o Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz, cuja memória se celebra na Eucaristia, não teria nenhum sentido se antes, na última ceia, ele não tivesse desvelado esse sentido. O que tinha, porém, tudo para ser apenas mais um gesto de violência da humanidade pecadora, Deus o transforma em salvação para nós. Eu penso que isso aqui é essencial que nós compreendamos. Sempre se explica isso nas celebrações do Tríduo Pascal, que justamente são 3 dias, né? Começa na quinta-feira, onde Jesus sacramentalmente faz a entrega através da oferta do pão e do vinho. Na instituição da Eucaristia, ele prefigura, ele assume aquilo que vai acontecer no que nós celebramos na Sexta-feira Santa, na morte de Jesus. Então, aquela ceia, que nós consideramos a primeira missa, se converte num gesto simbólico de salvação. Revela o sentido do que vai acontecer na sexta-feira. Então, aquilo que poderia ter sido um escândalo, o maior fracasso de Jesus, que era sua condenação e morte, se transforma no altar do sacrifício, do novo e verdadeiro Cordeiro, na renovação da nova aliança. Assim como no passado Deus fez uma aliança com o seu povo, quando os retirou do Egito, quando os libertou do Egito, agora Deus renova essa nova aliança com o seu povo por meio do seu próprio Filho. E é isso que nós celebramos em cada Eucaristia. Não poderíamos deixar de evocar aqui a passagem da carta aos Hebreus, em que se lê: onde, pois, existe o perdão, não há mais oferenda pelo pecado. Todo o capítulo 10 desta carta quer afirmar que o sacrifício de Jesus é único e irrepetível. Sendo assim, o único sentido de, em cada missa, reapresentarmos o sacrifício de Cristo é nos unirmos a Ele e, com Ele, oferecermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, em cada missa, celebramos o mesmo e único sacrifício, como se nós estivéssemos lá, presente naquele sacrifício. E o sentido é renovar da nossa parte a participação. É nós nos apresentarmos com Jesus nesta oferta ao Pai. Então, isso é muito importante que nós compreendamos. E eu já ouvi pessoas dizer assim, né, de maneira muito pejorativa, né? E vi uma missa, vi todas. E um dia desses eu vi num dos comentários por aí, né? Porque agora todo mundo se acha no direito de comentar a religião, né? E inclusive de comentar a religião católica e o culto católico. E alguém disse: por que a missa é sempre igual? A missa é única, é irrepetível. Porque ela não é um novo sacrifício. Jesus não morre cada vez, né, na missa. Mas ela é o mesmo e único sacrifício de Jesus que se faz presente no sacramento da Eucaristia.
quando obedece ao mandato de Jesus, que diz: fazer isso em memória de mim. Então, claro que nós não podemos rezar a missa cada vez de um jeito, até porque é a mesma e única celebração, da qual nós tomamos parte no presente, como se estivéssemos presente lá naquele ato único e irrepetível de Jesus. A celebração da Eucaristia deve, por fim, ser expressão litúrgica daquilo que Jesus nos diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Muito bem, com essa catequese de hoje nós concluímos essa dimensão do sacrifício e na próxima semana então nós vamos falar da espiritualidade eucarística enquanto convite para cear com o Senhor. Então nós vamos olhar a dimensão da mesa enquanto refeição. Até aqui nós vimos o altar enquanto altar de sacrifício, que é uma das dimensões da Eucaristia. Na próxima semana, vamos olhar a dimensão da mesa enquanto ceia, a dimensão, digamos que mais celebrativa, festiva, a dimensão da comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão com Deus, comunhão eclesial, comunhão entre nós como corpo de Cristo. Vamos ouvir então um pensamento da Madre sobre essa dimensão do sacrifício de Cristo na cruz, do seu sangue redentor. E ela diz assim: Maria e a Santa Comunhão. Quando Jesus estava pregado na cruz, se por acaso, naturalmente, alguma gota de sangue caiu em Maria e em São João e em Madalena, que bênção! Mas é maior a bênção que nós recebemos. Não é somente uma gota de sangue, é o sangue todo, com o seu corpo. É Jesus inteiro que se torna nosso alimento. Mistério de fé, mistério de esperança, mas sobretudo, mistério de amor. Perto de Maria, a nossa fé se torna mais viva, a esperança mais firme, o amor mais ardente. Não são, portanto, as doçuras da comunhão que devemos procurar, e sim a nossa identificação com o Cristo imolado. Muito obrigada por terem participado conosco, por terem nos acompanhado, por nos acompanhar todos os dias, e de maneira especial por aqueles que são seguidores das quartas-feiras, porque gostam desta catequese, porque acham que ela faz a diferença na vida de vocês. Agradeço demais a participação de vocês e aguardo vocês na semana que vem. Fiquem com Deus, um grande abraço e procurem viver intensamente a Eucaristia. Que depois desses encontros formativos você possa participar das missas ainda com mais ardor, com mais intensidade e com mais compromisso de amar até o fim. Amar como Jesus amou. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus.